aqui, então vai sair uma mensagem aí para vocês, é só vocês darem OK aí para a gente poder continuar, que eu vou duplicar depois essa apresentação, tá bom? Mas vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês me dão um OK se vocês estão vendo a tela aí. Dá um joinha aí para mim se vocês estão vendo a tela. Estão vendo a tela? OK. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. OK. Que bom que você entrou, Narayane. Seja bem-vinda. Então, o que são os óleos essenciais, tá? Os óleos essenciais, eles são as soluções naturais e ele é o mecanismo de defesa das plantas, certo? Ou da natureza como um todo. Então, a gente sabe, né, que tudo já é criado com um propósito, né? Independente da sua crença, da sua religião, daquilo que você acredita, saiba que Deus, ele criou de maneira tudo perfeita. Se acredita no universo, está tudo criado de maneira perfeita. Então, a gente tem acesso, basicamente, não é? O que a do Terra ela faz? Ela pega esse sistema imunológico dessa matéria-prima, que é semente, casca, caule, raiz, flor, parte de alguma planta, invasa isso e traz em forma de frasco para a gente, tá bom? Então, por que a gente deve utilizar os óleos essenciais comparados a questões, a coisas de maneira natural? Tá? Você usa de maneira natural, eu me alimento bem, eu cuido da minha saúde, excelente, continue, não pare, tá? Mas o que é interessante do óleo essencial? Ele é altamente concentrado. Então, ele é de 50 a 70 vezes mais potente do que a erva quando destilado. Então, você pega aí do lado direito da tela, aí vocês vão ver, o hortelã-pimenta. Deixa eu até aumentar, que fica ainda melhor para vocês visualizarem. Então, o hortelã-pimenta, né? O hortelã-pimenta, uma gotinha dele equivale a 28 xícaras do mesmo chá da mesma planta. Então, você precisaria fazer 28 xícaras para você obter o benefício e a concentração que tem em uma gota desse óleo essencial. E vocês vão perceber que, ao longo da minha fala, que cada óleo essencial aqui da do Terra, ele tem uma matéria-prima derivada de um país especificamente. Então, a empresa, ela busca essa matéria-prima dela no país de origem, aonde aquele fruto, aquela flor, aquele caule tem o melhor habitat para produção, melhor solo, melhor clima e, consequentemente, o melhor óleo essencial. Então, a do Terra, isso já é um diferencial da marca. Ela busca essa matéria-prima no país de origem, tá? Então, o que o hortelã-pimenta ele tem de benefícios? Ele ajuda a melhorar a questão respiratória. Então, pessoas que têm aquele vício no Neosoro, Sorine, né, usa aqueles medicamentos para a questão de descongestionar as vias aéreas, o hortelã-pimenta é uma excelente opção, até mesmo para tirar o desmame desse medicamento, porque esses produtos que eu acabei de citar aí, esses alopáticos, esses remédios, eles geram dependência, eles têm corticoide na composição, e isso gera dependência no seu corpo. Então, você tem que fazer um desmame, né? Muitas das vezes. Pessoas que têm dor de cabeça, você pode colocar uma gotinha na mão, essa gotinha você vai espalhar nas suas têmporas e na sua testa. Questão de 10, 15 minutos, ele cessa essa dor de cabeça. O que eu sempre achei interessante nos óleos essenciais, por isso que tomei essa decisão de empreender com a marca e fazer esse projeto. Eu sou um cara que sou da área da saúde, então, por ser dessa área, eu gosto de coisas científicas. E existe um estudo científico hoje, né, só para vocês entenderem, a óleo essencial não é crença, é ciência. Hoje, tem mais de 30 mil artigos científicos respaldando o benefício dos óleos essenciais. Então, tem um artigo científico que ele fala que o hortelã-pimenta ele tem o mesmo efeito do paracetamol, que é um remédio para dor de cabeça, que, na realidade, é o remédio mais barato para dor de cabeça e a grande maioria das marcas, né, que às vezes a gente conhece, tem paracetamol na composição. E, gente, o paracetamol, tem estudo que mostra isso também, ele causa uma série de problemas neurológicos com o uso contínuo. A vantagem do óleo essencial aqui é que não tem isso, vocês vão entender a partir, né, de algumas explicações aqui, tá? Então, ele ajuda para esses vários motivos aí. Eu, particularmente, uso também como pré-treino. Então, antes de eu ir treinar, 30, 40 minutos, uma ou duas gotinhas sublingual.
e ele é forte, ele é bem intenso, tá? Então, eu já falo isso para as pessoas, principalmente se você ainda não teve contato com ele, mas pode ir aos poucos, mas ele é um óleo que vai te trazer essa questão da disposição e mais energia. E por incrível que pareça, né, a gente tem relatos de pessoas que estavam com síndrome do pensamento acelerado, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso ou conhecem pessoas que têm essa característica ou essa patologia, essa doença, que é basicamente o seguinte: a pessoa ela fica acelerada o tempo inteiro, a cabeça dela está pensando em N coisas, e o hortelã-pimenta, como ele gera uma oxigenação do cerebral, então ele ajuda a reduzir aquela questão do pensamento acelerado. Foi até interessante uma apresentação que minha esposa fez para um amigo dela, que ele tem essa síndrome do pensamento acelerado, e ele relatou que é interessante que ele fica ouvindo várias coisas na cabeça dele ao mesmo tempo, né? Ele fica ouvindo e tal, e quando ele usou o hortelã-pimenta, ele inalou o hortelã-pimenta, colocou uma gotinha, colocou na mão assim, né? E cheirou. Ele falou assim que questão de 20 a 30 segundos, parece que essas vozes, né? Aquele turbilhão de coisa na cabeça dele cessou, né? Então, isso é muito legal, e a gente vai vendo os relatos aí dos resultados dos produtos, tá? Por que que os óleos essenciais são... por que usar os óleos essenciais para a nossa saúde? Primeiro ponto, que eles são 100% naturais. Eles não têm nenhum sintético na composição. Então, aqui é o extrato puro da matéria-prima envasada, certo? Então, vocês vão entender isso aqui ao longo do nosso bate-papo. Segundo ponto, você tem mais saúde e menos gasto, tanto com médicos quanto com medicamentos. Então, veja bem, eu não estou falando nem que dispensa o uso, né? O fator de você ter que ir no médico se você tiver algum problema, tá? Muito menos o uso do alopático, que é o remédio. Só que, quando você... Qual que é a ideia aqui dos óleos essenciais e a ideia da doTERRA? É você diminuir a carga tóxica do seu organismo. É você melhorar o seu estilo de vida. E os óleos, eles auxiliam nessa melhora do estilo de vida. Vocês vão ver isso aqui ao longo do nosso bate-papo. Então, quando você faz isso, naturalmente, é o que eu falei com vocês. Se todo mundo entendesse, né, a importância, por exemplo, da área de educação física ou de profissões que trabalham com a saúde ao invés do tratamento ou com a doença, pura e simplesmente, a gente teria uma menor sobrecarga do SUS e também teria uma menor economia, porque isso já foi provado em países de primeiro mundo, que quando você investe na prevenção, você tem um custo muito menor, né, com a questão da área da saúde, certo? Com, né, o tratamento e a questão de você utilizar medicamentos em si. Então, isso que é interessante, os óleos essenciais, eles trazem isso. Eu pego o exemplo aí, né, do hortelã-pimenta para vocês entenderem financeiramente isso. Então, hoje, né, eu não sei aí em Vitória ou na cidade onde vocês moram, quanto que vocês pagam para num remédio de dor de cabeça. Mas, normalmente, uma Neosaldina, né, uma dipirona, que não é o paracetamol, que não tem paracetamol na composição, você vai pagar ali no comprimido uma média aí de 10 a 20 reais, né, uma cartela, ou seja, sai em torno de 1 a 2 reais por comprimido. Se você pegar, né, só para vocês entenderem aqui, ó, deixa eu até parar o compartilhamento aqui para vocês verem, tá? A doTERRA, ela tem 2 tamanhos de frasco. Tem do 5 ml, esse produto aqui rende de 80 a 100 gotas, e tem do 15 ml, ele rende de 250 a 300 gotas. Então, o custo-benefício do maior é melhor do que do menor. Mas vamos pegar do menor para vocês entenderem, tá? E às vezes para a gente não duplicar o que às vezes as pessoas entram ali no flow e falam o que é caro, o que é barato. Então, o hortelã-pimenta, né, que vocês viram ali, que ajuda na questão da dor de cabeça, ele sai para o cliente final, tá? Para as pessoas que compram como cliente de varejo, ele sai a R$ 73,00, 80 gotas. Então, se você dividir 70 por 80, vai dar menos de R$ 1,00 por gota. Isso para quem é cliente varejo, né? No final eu vou falar algumas condições especiais aqui para quem está nessa live de hoje, tá bom? Então, o que é mais barato? Financeiramente, na questão da sua saúde, o que sai mais barato? Você usar algo que é puro,
que é concentrado, que vem da natureza, ou você usar um sintético ali, um alopático, que tem uma série de efeitos colaterais. Então, o óleo essencial, ele não te gera efeito colateral. Por quê? Porque seu corpo, ele identifica, né, ele não gera resistência, então seu corpo identifica como algo positivo. Ele não vai gerar repulsa, a não ser que você tenha especificamente uma alergia de um determinado item. Né? É interessante que, às vezes, tem pessoas que viram para a gente e falam, mas eu sou alérgico e tal, a perfume, etc. e tal. Eu falei, isso aqui não é perfume. Né? A gente fala que o aroma, né, o cheirinho, ele é um bônus. Isso aqui é literalmente uma farmácia para o seu lar, né, para o seu dia a dia. Vocês vão ver isso aqui na nossa fala, tá bom? Então, a nossa lavanda aqui, ela vem direto da Bulgária e ela ajuda, ela tem esses benefícios, ela acalma a pele, acalma as emoções, ajuda você a ter um sono reparador. Eu quero interação com vocês, tá? Não vou ficar só falando aqui, não. Coloquem no chat aí. Quem tem dificuldade para dormir, quem tem insônia, ansiedade, ou quem, né, assim como eu não tenho dificuldade para dormir, mas eu tenho um sono muito leve e muitas das vezes eu já fui dormir, acordei no dia seguinte, parece que um trator tinha passado em cima de mim. Quem aqui tem alguma característica assim, coloca aí para mim no chat, só para eu ver se está fazendo sentido para vocês e para a gente ter essa interação. Então, eu já acordei várias vezes, assim, parecendo que um trator tinha passado em cima de mim. E aí eu percebi que o quê? A qualidade do meu sono, ela não é regeneradora, ela não tem um sono reparador. Então, a lavanda, ela estimula, né? A Flávia falou que o filho dela tem um sono super leve. Então, a lavanda, ela estimula a produção de melatonina, que é o hormônio responsável por esse sono reparador, tá bom? Pra vocês terem ideia, lá nos Estados Unidos, que ela é uma empresa norte-americana, lá nos Estados Unidos, a lavanda já é comercializada como um ansiolítico. E aí eu tenho um relato muito interessante da minha mãe. A minha mãe, ela é alcoólatra, ela fala isso até hoje, mas graças a Deus, já tem 9 anos que ela não bebe mais. Então, ela não coloca mais nenhum álcool na boca. E só que, entretanto, né, ela desencadeou um processo de ansiedade crônica. Por quê? Ela dormia, infelizmente, com o efeito do álcool. Então, ela tirou o álcool, ela desenvolveu ansiedade. E aí ela tomava 2 comprimidos de um ansiolítico para dormir. E aí, eu falei dos óleos essenciais para ela, né? Ela experimentou lavanda. O que ela fazia? Ou ela colocava uma gotinha no travesseiro, na parte superior do travesseiro, antes de dormir, ou ela colocava uma gotinha na mão e inalava 30, 40 minutos antes dela dormir. Ou tinha dia que ela fazia os dois, tá? A gota no travesseiro mais a inalação. Ela conseguiu reduzir, né? Já deve ter mais ou menos uns 4 meses que ela usa. Ela conseguiu reduzir de 2 comprimidos para 1,5 para 1. Hoje ela toma entre 1 ou meio comprimido, né? Porque afinal tem 9 anos que ela toma o remédio, né? Então não vai ser da noite para o dia que ela vai fazer esse desmame. Então a gente tem que ter essa noção também. Cada caso é um caso e a gente precisa analisar. Da mesma forma que o remédio, ele às vezes gera o efeito colateral ou demora a utilização e o uso, tem pessoas que têm resultado e tem pessoas que vão demorar um pouco mais. Legal, a Nayara está colocando um resultado aí com os produtos. Quem é consultor aqui, né, quem é cliente preferencial, quiser colocar o relato com o produto também no chat, por favor, vão ajudar bastante, tá bom? Por que a gente deveria usar os óleos essenciais e por que eles são mais eficazes, né? Por que os óleos essenciais são eficazes? Porque, primeiro ponto, eles são feitos de óleo, né? Então, ele é o extrato da natureza e ele é óleo. A nossa membrana celular, ela também é feita de lipídio, ou seja, gordura. Então, o óleo essencial, ele consegue passar facilmente para dentro da célula e desencadear o processo que ele precisa desencadear. Ele consegue proteger, né, as nossas células de algumas ameaças, dependendo do óleo essencial que a gente está falando. E ele, já falei com vocês que ele não cria resistência. O que significa isso? Seu corpo não vê como algo negativo. E aí até falando sobre essa questão de proteção, né? E a gente vai falar da melaleuca. A melaleuca da Terra, ela vem da Austrália e também do Quênia, tá? Que são países normalmente muito quente e úmido, ou seja, ajuda na proliferação de fungo e bactéria. Então, essa planta, ela desencadeou um processo de defesa contra
bactéria e fungo. E aí a gente foi lá e extraiu essa essência, né, esse óleo essencial ali, esse mecanismo de defesa da melaleuca, e usamos ele como óleo essencial, né? Então ele ajuda contra essas ameaças também. Então tudo que você pensar de asepsia, ou seja, de limpeza, a melaleuca é indicado. Então, fungo, bactéria, às vezes está com dor de ouvido, não coloca o óleo lá dentro do ouvido, mas coloca no algodão, uma gotinha ali, coloca, né, ele próximo aqui, né, da entrada do ouvido. Dor de garganta, ele ajuda bastante também. Enfim, ele tem inúmeros benefícios em si, o óleo de melaleuca, né? Ele tem a questão de seborreia no cabelo, né? Limpeza mais profunda no cabelo, você pode utilizar ele também. E agora, né, até falando, eu já ia adiantar isso aqui, mas como é o próximo item, vou passar aqui para o número 4. Como usar os óleos essenciais? São 3 formas de uso. Então, aromático, tópico e ingestão, tá bom? Então, vocês viram aqui na parte, né, de cada um dos óleos aqui que eu falei anteriormente, a legenda, né? O A vem de aromático, o T vem de tópico e o I vem de ingestão, tá? O N significa que não tem a necessidade de diluição em alguma base vegetal, né? Como óleo de coco fracionado ou até mesmo um hidratante de base neutra, não tem necessidade aqui quando tiver o N. Se tiver o S na legenda, caso necessário, se você tiver sensibilidade, é recomendado a diluição, tá bom? Então, aromático, você pode colocar uma gota na mão e inalar, ou você pode usar o difusor, né? Para quem não estava desde o início, né, a gente está falando do difusor aqui, qual que é a vantagem do difusor? Primeiro que você consegue programar ele por um tempo, né? Você consegue colocar lá 2, 3, 5 horas, 6 horas de difusão, de maneira contínua, certo? Então, você pode estar trabalhando ali no seu dia a dia e colocar alguns óleos essenciais que fazem sinergia e podem ser para foco e concentração. Ou no período noturno, usar o lavanda, por exemplo, né, para melhorar ali. No caso de crianças, eu vi que tem mamães aqui presentes, né? Então, no caso de crianças, só pode utilizar até 12 anos só aromático ou tópico, tá? Então, ingestão não é indicado para crianças abaixo de 12 anos, tá? Então, aromaticamente, essa questão do difusor em si, no caso do difusor da Duterra, ele é feito de um plástico mais resistente, ele não libera toxina, né? Porque óleo essencial é diferente de essência, tá, gente? Então, o óleo essencial exige um aparelho que não vai liberar, porque se você colocar em recipiente plástico, ele vai derreter o plástico, tá? Porque ele é um óleo extremamente puro e concentrado, tá bom? Então, então é importante a gente entender que um difusor de qualidade ele faz diferença, tá bom? Até falando sobre esse difusor com vocês aqui, né? Eu tinha um mês que eu tinha tomado a decisão de empreender, né? Com os óleos essenciais, e aí eu fui num shopping lá em Belo Horizonte e tinha uma loja de difusores. E foi interessante que tinha difusor lá de R$ 150 até 1.000 e poucos reais. Tinha difusor de todos os tipos de tamanho, todas as cores, tudo que vocês imaginarem. E aí eu perguntei, né, por curiosidade, né, eu gostei de um deles lá, e aí eu perguntei para uma vendedora lá da loja. Falei, quero levar isso aqui e tal. Ela falou assim, você vai usar... qual óleo essencial que você vai usar? Eu falei, da Duterra. Aí ela falou assim, eu não vou vender para você. Eu falei, como assim? Você não vai vender para mim? Né, eu quero saber, eu quero comprar às vezes aqui para fazer um comparativo. Ela falou assim, eu não vou vender primeiro, porque já teve relatos de pessoas usarem outros difusores, usarem os nossos difusores com o óleo essencial da Duterra e ele estragou o difusor. Então, o difusor da Duterra, você não vai ter esse problema, tá? Se eventualmente tiver algum problema específico com o óleo essencial ou o difusor der algum problema, você pode ligar para a empresa e ela faz a substituição do seu aparelho. Isso também é muito interessante, tá bom? Então, ela não tem esses problemas, tá? E ele é ultrassônico, então ele não esquenta a água e mantém a propriedade terapêutica, tá? E aí eu destaco o mix de óleos essenciais exclusivos da Duterra, chamado Breathe. Breathe vem de respirar, né? Respiração. E ele tem vários óleos essenciais na composição deles, e uma das aplicabilidades dele é a questão de doenças relacionadas à parte respiratória.
Então, quem tem os ites aqui? Me fala aí se você tem algum ite. Vinícius, o que é os ites? Bronquite, sinusite, rinite. Coloca aí no chat se você tem algum desses aí, bronquite, sinusite, rinite. E isso é muito comum, principalmente, eu não sei como é que está aí o clima em Vitória, eu sei que aqui em Manhuaçu faz muito frio. Então, essa mudança de clima, assim, de dia faz calor, à noite faz frio, e isso propicia a várias doenças respiratórias, né? Então, eu vi aqui que a Úrsula falou legal. Obrigado pela interação, Úrsula. E o que acontece? Esse brief ele vai ajudar essas questões respiratórias. Então, asma, sinusite, bronquite, alergia, né? A gente tem relatos de pessoas que usavam a bombinha, né, para essa questão asmática, começou a usar de maneira contínua ali, foi reduzindo o uso da bombinha até parar com o uso da bombinha, né? Então, eu tenho um médico, né, integrativo no meu time hoje, que ele faz o projeto lá em Porto Velho, né? Ele desenvolve junto com os óleos essenciais, junto conosco. Ele tem vários relatos lá, depois eu vou jogar no grupo lá para vocês verem, gente, pessoas que tinham dificuldade respiratória, que passaram de sequelas também do Covid, começaram a usar os óleos essenciais, principalmente o Brief aí, e melhorou demais. Né? Eu estou vendo aí que as meninas estão mandando alguns relatos, vão lendo aí a maneira que a gente vai falando aqui dos óleos. Meu sobrinho, gente, ele tem 3 anos de idade, e volta e meia eu vou lá para Belo Horizonte, ele está todo gripado, congestionado, muito pelo estilo de vida, infelizmente, né, não muito saudável, né, dos pais dele. E aí, o que acontece? Teve um dia que ele estava todo congestionado, né, já estava usando medicamento e tal, a minha esposa pegou o difusor, colocou 3 gotinhas do Brief lá, e começou a brincar com ele lá na sala, e pedindo para ele cheirar a fumacinha. Gente, questão de 15 minutos começou a descongestionar e descer secreção, né? Catar. Descer o tempo inteiro, né? Expectorando, porque esse óleo essencial ele ajuda nesse sentido, tá? A gente brinca que esse aqui ele é salva-casamento também, o Brief. Por quê? Porque ele ajuda, né? Às vezes a gente que é homem, né, descuida, né, e acaba não comendo bem, não se alimentando, ganha peso, aí vem o quê? A apneia do sono, vulgo ronco, né? Então a gente começa a roncar, a esposa fala assim, vai dormir no sofá porque eu não estou conseguindo dormir. Então a gente fala que esse brief ele salva casamento, porque ele de maneira tópica também, no difusor é excelente, mas de maneira tópica você pode colocar 1, 2 gotinhas no peito aqui, passa com um hidratante ou um óleo de coco ali, e ele vai ajudar muito nessa questão da apneia do sono, tá bom? Na questão do ronco. Topicamente, tem alguns pontos que você pode usar, né? Atrás da orelha, na testa, na ponta aqui da cabeça, na sola dos pés, né? A gente teve uma apresentação esses dias agora aqui em Manhuaçu, que foi interessante que a moça ela falou de um óleo essencial que eu já vou comentar com vocês, que ela colocou na ponta aqui da cabeça e foi orar. E que ela falou que foi uma experiência surreal que ela teve, né? Eu já vou contar para vocês já, tá? Então, topicamente, sola dos pés, umbigo, né? Dá bastante resultado. E aí eu falo com o Deep Blue para vocês, tá bom? O Deep Blue, vocês vão ver que a tampinha dele é diferente dos demais, ó. Por quê? Ele tem 2 formatos de óleo essencial. Ele tem desse aqui que vocês estão vendo, que é o óleo essencial puro, e ele tem formato de pomada. E ele não pode ser ingerido em hipótese alguma. E essa trava, essa tampinha é uma trava de segurança para a criança, tá bom? Então, a criança não consegue abrir ele, né, porque tem que fazer uma força ali para baixo, então a criança não consegue abrir ele, tá? Então, ele ajuda a, basicamente, questões musculares, tá? Então, bursite, tendinite, fibromialgia, né, dor na coluna, dor muscular em geral, esse óleo essencial ele é muito indicado, inclusive, né, até trazendo aqui para vocês, eu vou falar dos 12, né? Tem alguns que não estão aqui na apresentação, então vou destacar. Inclusive, eu uso ele muito com a questão do copaíba, né? A Camila está até mostrando aí a versão dele de pomada. Então, aqui, ó, o copaíba, ele é um potente anti-inflamatório, tá? E a copaíba, gente, é um óleo brasileiro, tá? Ela vem daqui do Brasil, e ele tem várias propriedades, tá? Principalmente neuroprotetivas. Então, assim, tem um estudo que mostra a copaíba da Duterra comparada ao CDB, né? CBD, né? Que é o canabidiol. Então, ele traz propriedades neuroprotetoras, né? Então, esse óleo essencial ele é incrível.
Eu, particularmente, uso 2 gotinhas sublingual de manhã e 2 à noite, por questões preventivas, né? Aqui, no caso, eu estou fazendo o tratamento de dentro para fora, mas você pode utilizar de maneira tópica, porque ele é um potente anti-inflamatório. Então, para quem tem algum problema muscular, pode usar o Deep Blue junto com o Copaíba, né, que você vai ajudar na questão inflamatória e o tratamento ali da dor muscular como um todo, tá bom? Então, todos que não têm essa trava podem ser ingeridos, né? A Lani está perguntando aqui. Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Então, a grande maioria dos óleos essenciais da doTERRA podem sim ser ingeridos. E eu vou explicar isso aqui o porquê para vocês, tá? Porém, não são todos que têm essa tampinha diferente, tá? Mas os que não têm a tampinha diferente, na verdade, o Deep Blue especificamente é porque ele traz malefício, se você ingerir ele, entendeu? Agora, os demais, eles não vão trazer malefício, né? Mas eles não são indicados e outros são indicados. Mas não fiquem preocupados com isso, que a gente passa todo, né, um protocolo de como usar, de como fazer, e essa ideia é vocês terem essa assessoria, né, dos consultores que estão aqui, tá bom? E não precisem se preocupar com isso, certo? E foi interessante, né, que quando eu comecei a usar os óleos essenciais, eu fiquei meio perdido, né? Por quê? Porque é muita informação mesmo, mas da mesma forma que, né, quando a gente começa uma faculdade, a gente não tem nem ideia do que é aquele curso, e quando a gente termina, dá um desespero, né? Fala assim, existe uma lacuna muito grande entre a prática e a teoria. Então, assim, o que faz com que a gente traga segurança? Ir para a prática. O que vai te trazer segurança com o óleo essencial? É você pegar os conhecimentos que a gente vai passar e usar. Né? Melhor do que eu falar, Elaine, Camila ou qualquer consultora aqui, né, de bem-estar do time falar com vocês, é vocês experimentarem, né? Usarem os produtos para vocês verem os benefícios, tá bom? E aí, o óleo essencial da doTERRA vocês também podem ingerir, tá? Todos que puderem ingerir, né, até tirando a dúvida aí da Elaine, está com a legenda do izinho, tá? Tem um izinho na legenda. Então, vocês vão ver aqui que o Deep Blue não pode, né? O Brief também não pode, mas ele não vai fazer mal igual o Deep Blue se for ingerido. Por isso que aqui não tem a tampa diferente, tá bom? Então, o Lemon, ele é um óleo essencial que ele vai fazer um detox no seu organismo. Ele limpa o seu organismo de dentro para fora, tá bom? Então, no caso aí do Lemon, ele vai realmente ajudar a limpar. É engraçado, eu tomo muita água. Eu estou aqui com uma garrafa de 750 ml e toda hora eu estou bebendo água. E de manhã é o período assim que eu bebo bastante água, porque normalmente eu vou treinar, então eu bebo muita água. E é interessante que quando eu uso o Lemon, né, 2 gotinhas sublingual antes, né, de comer alguma coisa e tal, isso vai do seu conforto, né? Eu uso 2 gotinhas dele, e aí, gente, eu posso tomar o tanto de água que for. Se eu for no banheiro, o xixi sai um pouco mais amarelado, né? Por que isso acontece? Porque ele está limpando o seu organismo, tá bom? E ele tem vários benefícios também, assim como ajudar na questão do controle da diabetes, ele ajuda também na questão de pedras nos rins. A gente tem relato de pessoas que estavam com cirurgia marcada, usaram o Lemon 3 vezes ao dia, no caso específico, ela estava com pedra nos rins, então ela teve que fazer um protocolo diferente. Então ela usou 3 vezes ao dia, 2 gotinhas por vez, no período de 1 semana, ela conseguiu expelir essas pedras sem a necessidade de fazer a cirurgia, tá bom? E pode sim utilizar, né, na culinária. A vantagem do óleo essencial, gente, é que ele não tem química na composição. Às vezes você vai pegar ali, né, algum ingrediente, né, algum tempero especificamente, você vai ver que ele tem glutamato monossódico, que ele tem vários componentes químicos, e isso traz malefício para o organismo. O óleo essencial, ele é puro, tá? Então, ele não tem esse problema. Tá, Vinícius, e por que eu vou usar o da doTERRA? Fica ao seu critério, mas vocês vão entender que a partir de hoje, eu vou trazer clareza, né? E clareza dá poder, vocês escolherem, tá bom? Então, os óleos essenciais da doTERRA, eles são os mais puros e mais testados que existem no mercado internacional, não é só no Brasil, tá bom? Então, a grande maioria, vocês estão vendo o gráfico aí em pizza, né?
A grande maioria dos óleos essenciais no mercado hoje, eles são sintéticos. O que significa? Né? Você tem lá um químico, ele entende da composição do óleo essencial e ele vai criar aquele óleo essencial de maneira sintética, tá? Então, às vezes, você está achando que você está usando o óleo essencial, né, que você está tendo benefício do óleo essencial, e muitas das vezes você está usando, às vezes, até um alopático ali, né? Até um remédio, de maneira geral. E eu falo remédio não na questão, né, do benefício que ele traz, mas sim dos problemas que ele pode gerar do seu organismo. Então, olha que interessante, os óleos da Duterra, eles passam por mais de 50 testes diferentes, e isso você consegue assegurar a potência, a qualidade desse óleo essencial. Então, o óleo da Duterra, ele tem o CPTG, que é o Certificado de Pureza Testada e Garantida. Então, esse CPTG, né, pelo número de testes que são realizados, eles conseguem assegurar que não tem pesticida, não tem preenchimento, não tem sintético, não tem resíduo. Né? Eu falei do óleo de copaíba, gente, para quem, né, entrar na internet, você consegue comprar de litro lá do norte. Só que aquele de litro que você compra lá do norte do país, que chega na sua casa, ele tem resíduo. Aí as pessoas falam que pode ser ingerido, não pode ser ingerido aquele com resíduo, porque ele pode trazer vários malefícios para o seu organismo. Aqui, se você pegar o do Terra, você sabe que aqui é o óleo essencial puro, extremamente puro. Então, por esse motivo, a Anvisa e a Covisa permitem que os óleos essenciais da Duterra sejam ingeridos. É o único no mercado brasileiro. Hoje, no mercado brasileiro, é o único. Quando você pega de um concorrente, depois vocês podem observar isso, né? Você vai numa farmácia e tal, olha lá no rótulo o que está escrito na composição daquele óleo essencial. Muitas das vezes tem álcool na composição, tem vários outros resíduos, e não é só o óleo essencial puro. Então, o óleo da Duterra está escrito somente o óleo essencial da matéria-prima. Nada mais, nada menos. É só isso, certo? E, naturalmente, você traz qualidade e benefício para as pessoas. Então, lembra que eu estava falando lá, né, da pessoa que teve a experiência com oração? Foi exatamente com o óleo que eu vou falar com vocês aqui agora, que é o frankincense. Então, esse óleo é um dos óleos mais raros hoje da Duterra. Por quê? Primeiro ponto, ele vem da Somália e de Omã, que são países africanos. Segundo ponto, a extração dele é complexa. Ele é de uma resina de uma árvore, né, que é encontrada nessas regiões que eu citei. E ele é o rei dos óleos. Por quê? Porque ele potencializa qualquer outro óleo que eu falei com vocês anteriormente. Então, estou com um processo inflamatório, sei lá, por exemplo, estou com um processo inflamatório no fígado, no rim. Então, o indicado seria o copaíba junto com o frankincense. Estou com, sei lá, estou com dificuldade de dormir. Então, você usa o frankincense junto com lavanda. Estou com dificuldade respiratória, o brief ou o peppermint junto com o frankincense. Então, o frankincense, ele potencializa todos os outros óleos que a gente está falando aqui, certo? E ele, na parte emocional, ele ajuda no tratamento, no suporte de estresse, ansiedade e depressão, certo? Porque ele é um óleo aterrador, ele te traz para o presente, para o agora. Então, ele evita excesso de futuro e excesso de passado. Né? Futuro em excesso, ansiedade. Passado em excesso, depressão, certo? Então, esse óleo essencial ele é incrível, tá? O resultado dele é fantástico, tá bom? Então, eu também tomo 2 gotinhas sublingual dele todos os dias de manhã e 2 à noite, porque eu sei que eu estou pensando na minha prevenção, né? Eu estou pensando na minha saúde, tá? Evitar qualquer problema futuro. E aí, né, até aproveitando o gancho, né, do frankincense, falo com vocês aqui do Balance, tá? Então, esse óleo essencial aqui, o Balance, o próprio nome dele já fala, tá? Balance vem de balanço, equilíbrio. Então, esse óleo essencial, ele traz o equilíbrio emocional, inteligência emocional. Pessoas que têm ansiedade, esse óleo essencial ele é extremamente indicado, principalmente durante o dia. Então, a lavanda... Ô, Jéssica, boa noite, meu irmão. Tudo bem? Show de bola. Que bom te ver aí. Então, assim,
Então, esse óleo essencial, para as pessoas que têm ansiedade, às vezes estão durante o dia ali, dá alguma crise de ansiedade, etc., ele é o mais indicado, porque ele vai te trazer o equilíbrio emocional, ele vai te trazer para o centro, só que ele não te dá sono, tá bom? A lavanda, ela vai te gerar aquela questão do soninho ali, porque ela ajuda a estimular algumas questões fisiológicas no seu corpo que vai te trazer essa sensação de relaxamento e sono, tá? Então, o balance ele é mais indicado durante o dia, tá? O On Guard, né, para a gente fechar os 12 aqui, faltam 3, tá? O On Guard, ele é um mix de especiarias. Então, ele tem cravo, canela, alecrim na composição, né? Ele é um óleo incrível para a questão imunológica. Papais e mamães de plantão, né, que estão vendo aqui a apresentação. Esse óleo essencial aqui, no difusor, ele é um potente antiviral, germicida, né? Você pode colocar, dependendo da idade da criança, né? A partir de 6, 7 anos, você pode colocar uma gotinha na mão, pedir para a criança ali inalar, né? Cheirar, e ir para a escolinha tranquilamente, que ela não vai, né, ter problema nenhum e ela vai fortificar o sistema imunológico dela, tá? Então, dores de garganta, né, no caso de uso tópico desse On Guard, é indicado a diluição, porque ele é um óleo quente. Então, ele realmente traz uma sensibilidade maior por causa dos óleos que ele tem na composição dele, tá bom? Então, assim, eu particularmente, gente, eu faço um chazinho quase que diariamente aqui para mim, em casa, e eu coloco lá 2 gotinhas de On Guard, limão, o fruto mesmo, mel e água morna, né? Então, gente, esse chá é fantástico. Se você estiver, né, sentindo indisposição, né, por essa questão de gripe, etc., usa ali no período de 3, 4 dias, 2 gotinhas desse aqui num chá, você vai ver que você vai passar, vai ficar 0 bala, tá bom? Então, o On Guard, ele é fantástico por essa questão. Pessoas que têm diabetes, tá? Ele ajuda nessa questão do pico da insulina, tá bom? Então, ele pode ser tomado sublingual, só que ele é muito forte. Então, sempre com água para você beber ali, né? E não ter, né? Quando você coloca ali na boca, você fala, não, é tranquilo. Passa alguns minutos, né? Ele tem aqui, né, algumas propriedades de alguns óleos dele, que ele é muito forte. Então, ele ajuda nessa questão do pico da insulina, tá bom? Então, para quem é diabético aí, ajuda nesse controle também, tá? E aí, para a gente fechar os outros óleos, Zengest, mix de óleos essenciais focados na questão gastrointestinal. Inclusive, né, um dos fundadores da Duterra, ele é médico, tá? E ele trouxe a parte científica para dentro da empresa, né, estudando os óleos essenciais da parte científica. E ele fala que todo mundo deveria utilizar 2 gotinhas sublingual de Zengest todos os dias, 30, 40 minutos após o almoço. Porque existem vários problemas correlacionados, várias doenças correlacionadas ao mau funcionamento do seu intestino. E quando eu falo mau funcionamento, não necessariamente é você ter dificuldade de ir no banheiro, tá bom? Às vezes você está com inflamação intestinal, certo? Pra vocês terem ideia, gente, tem estudos que mostram que tem pessoas que estão com depressão porque elas têm um mau funcionamento do intestino. Sabe por quê? Porque a grande parte dos hormônios que são do bem-estar, da sensação, né, que trazem questões positivas, né, e que evitam essa questão da depressão, são produzidas no intestino. Então, se você tem um mau funcionamento do intestino, naturalmente você vai ter problema ali, né, às vezes até questão emocional associada. Por isso que eu falei com vocês que o nosso corpo, ele é uma máquina. E por ele ser uma máquina, ele tem um sistema integrado, né? Então, uma coisa leva a outra. E aí, até falando de alegria, né? De positividade, eu trago aqui para vocês o último dos 12, que é o óleo de tangerina. Gente, esse óleo aqui foi o primeiro óleo que a minha esposa teve contato, né? O óleo de tangerina. Esse óleo, ele é o óleo da alegria. Por quê? Ele é um óleo que ele é rico em limoneno. Basicamente, todos os óleos cítricos, eles têm limoneno na composição, tá? Só que o tangerina, ele tem uma grande concentração de limoneno. Acho que mais de 90% desse óleo essencial tem o limoneno. O que o limoneno ele faz? Exatamente, Narayane, obrigado. Eixo cérebro-intestino, exatamente. Através do feedback, eu estou vendo até nas aulas de fisiologia aqui, feedback negativo e positivo, de acordo com o funcionamento ou o mau funcionamento do seu intestino. Isso desencadeia uma série de processos
hormonais, tá? Não vou entrar muito na parte técnica aí não, porque senão a gente vai e devaneia bastante. Mas o óleo de tangerina, ele tem limoneno, e o limoneno ajuda na produção de ocitocina, que é o hormônio de bem-estar, tá? Por isso que ele é chamado do óleo da alegria. Então, gente, eu desafio a pessoa que está, né? Óbvio que a pessoa que está num grau de depressão, por exemplo, severo, ela vai precisar do alopático, do medicamento, para ela sair daquele quadro, porque já entrou num quadro e num processo crônico, e muitas das vezes tem a questão química envolvida, a questão fisiológica e patológica envolvida. Mas eu desafio a pessoa que está mais triste, você percebeu às vezes que ela está passando por um luto, algum problema assim, eu indico o frankincense, que ajuda nessas questões emocionais, mas o óleo de tangerina, se a pessoa inalar 7 dias, durante 7 dias, uma vez por dia, colocar uma gotinha e inalar, é impossível ela não ter uma disposição maior, né? Ela não ter mais realmente sair daquela situação. Porque fisiologicamente esse óleo essencial ativa vários hormônios que auxiliam nessa questão do bem-estar, tá bom? E ele você pode colocar na sua água também, lembrando que recipientes plásticos jamais, sempre de alumínio ou de vidro, tá bom? Jamais em recipientes plásticos, tá bom? Por quê? Porque senão ele vai derreter mesmo. Ah, mas Vinícius, se eu tomar isso aí, como é que vai ser? Você não é feito de plástico. Então, né, o seu organismo ele tem uma receptividade. Gente, isso que eu estou falando com vocês não é achismo, tá? Isso é ciência. Ciência, a gente pode até duvidar. A questão é que isso aqui, você precisa experimentar para você ver o que está falando. E hoje a gente tem uma equipe que foca muito nessa questão de trazer o conteúdo para as pessoas que se interessarem nos óleos essenciais. Né? Não é uma coisa tipo assim, compra o óleo aí e se vira nos 30. Não é isso. Né? A nossa intenção é trazer essa consultoria para vocês, igual a gente está fazendo aqui, tá bom? Para a gente encerrar, o que é interessante? A Duterra, ela tem um sistema de co-impacto. O que significa isso? Né? Quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, pô, legal demais, mas você está tirando a matéria-prima da natureza e está buscando nos países de origem, vai acabar uma hora, né? Está fazendo mal para a natureza. E a Duterra, ela se preocupa com essa questão de co-impacto. Então, o que é esse co-impacto? Ela paga muito bem, né, os agricultores locais de maneira justa, né, ela faz uma prática sustentável, uma colheita sustentável. Para vocês terem ideia, tem óleos essenciais que são produzidos de maneira sazonal, ou seja, periódica dentro da Duterra. Então, às vezes, tem um óleo que entra e sai do portfólio, né, da questão do catálogo ali. Por quê? Porque ele só é produzido naquele momento, porque tem a matéria-prima que depende, né, da reciclagem dessa matéria-prima. Né? Então, é bem interessante que a empresa ela se preocupa com isso. Então, ela investe na infraestrutura dos agricultores locais. Pra vocês terem ideia, gente, tem comunidades na África, né? A gente vê a foto aí, essa aqui é uma das fundadoras da empresa, né? Do lado direito da foto, né? Com uma agricultura local. Tem comunidades da África que não tinha nem água potável, não tinha clínica médica, e a Duterra ela levou estrutura para esse local. Então, a partir do momento que você adquire um frasco de óleo essencial de algum consultor da Duterra ou direto da empresa, você não está só comprando o benefício do óleo essencial. Isso chama-se dentro da empresa, né, behind the bottle, né, behind the bottle. O que significa isso? Por trás do frasco. Então, por trás do frasquinho aqui que vocês estão vendo na minha mão, existe uma cadeia de pessoas que estão sendo beneficiadas. E a Duterra, ela se preocupa com isso. Né? Ela verdadeiramente, a empresa se preocupa com isso. Então, ela tem um projeto social chamado Healing Hands, ou seja, curando com as mãos, que ela ajuda, né, igual eu falei com vocês, levar a estrutura para essas comunidades locais, onde ela extrai a matéria-prima e ela leva toda uma estrutura ali, e ela tem parcerias com organizações humanitárias, tanto a nível Brasil quanto a nível internacional. Aqui na América Latina, ela tem a parceria com a Childhood, que ela fica especificamente aqui na América Latina preocupada com a exploração sexual de crianças, né? Então, a empresa ela reverte parte disso, ela recebe doações e ela foca nessa questão social também, tá bom?
Então, é muito além do frasquinho ali, né? A gente vê isso muito claro. E aí, para a gente encerrar, a doTERRA não tem somente óleos essenciais, né? Tem vários outros produtos que vão auxiliar vocês exatamente nesses itens que vocês estão vendo em tela aí. Vocês melhorarem o estilo de vida de vocês, reduzindo carga tóxica, controlando o estresse e o sono, melhorando a questão da sua atividade física, porque você tem óleos que vão te trazer mais disposição, né? Você comer bem, então, através do óleo essencial, você tem alguns aqui que despertam a questão da fome, né? Da saciedade também, então depende do seu objetivo, e principalmente pensar nessa questão do autocuidado, né? Então, essa pandemia fez muito essa reflexão, apesar que a gente, enquanto ser humano, a gente é muito mal acostumado, né? A pandemia já acabou e às vezes a gente começa a relaxar e voltar no fluxo normal ali. Ah, volta a trabalhar e esquece ali tudo que aconteceu. E aí você volta naquele estilo de vida que você tinha, totalmente desregrado. Não come bem, não faz atividade física, não dorme bem, né? Não preocupa com o seu estresse, e isso vai acumulando no seu organismo e uma hora a conta chega, né? E aí eu estou falando como profissional da área da saúde. Uma hora a conta chega. Então, por isso que é fundamental a gente já pensar nisso. E essa é a proposta aqui da doTERRA, é que você tenha um estilo de vida mais saudável com suporte com esses óleos essenciais. Bem, meninas, eu falei muito, 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 e eu queria ouvi-las um pouquinho. Pode ser através da escrita, ou também pode ser através de abrir o áudio aí, né, do lado esquerdo embaixo, vocês conseguem ouvir, né, conseguem clicar ali e conseguem falar. Eu queria saber o que vocês gostariam que os óleos essenciais fizessem por vocês. Me lista aí, para ficar mais simples, 3 objetivos de saúde que vocês gostariam de melhorar. Gostaria que vocês listassem 3 principais benefícios de saúde que vocês gostariam de melhorar. Me diz aí, para a gente encaminhar para o final aqui. Queria ter essa interação com vocês. Gostaram, né, do nosso bate-papo aqui? Podem abrir o áudio aí, ou podem escrever no chat, por gentileza. Sim? O que você queria tratar na saúde? Me lista 3 principais benefícios que vocês gostariam de melhorar na saúde de vocês. Diz aí. É anti-inflamatório, né? Perfeito. 3 principais. Não precisa falar do óleo essencial especificamente, né? Porque eu sei que é muita informação. Às vezes, tem pessoas aqui que às vezes estão tendo... É respiração, né? Respiração, legal, Renato. Show. Anti-inflamatório, respiração. Legal. Isso. A Nath, ela só está ouvindo, ela não está conseguindo falar, mas ela colocou aí no chat imunidade, respiração e sono. Ela está precisando melhorar esses 3 pontos. Elaine, anote isso, tá? Quem for os consultores aí, anotem isso, tá? Narayane colocou aqui foco e concentração, disposição e leveza. Legal. Úrsula falou imunidade e asma. Asma, isso. Show. Carla, imunidade e respiração. Legal. Quem tem filho aqui, coloca no chat aí para mim que tem filho e qual é a idade dos seus filhos. Por favor, só para a gente poder ter uma noção aqui. Porque é disposição, boa, Camila. 1 ano e 3 meses. Legal, Flávia. Certo. Caio tem 1 ano e 5 meses. Esse menino vai ficar forte demais. 12 anos, legal, Urso. Show. Tá. Por que eu estou fazendo essas perguntas, gente? Porque muitas das vezes, né, às vezes a gente não toma algumas decisões pura e simplesmente pela nossa parte racional, né? Às vezes por N coisas que acontecem no nosso dia a dia e tal, às vezes por prioridades e tudo mais, às vezes a gente acaba adiando, né, algumas coisas, principalmente essa questão da saúde, tá? Mas pensem muito nessa questão dos filhos de vocês, tá? Eu estou falando isso, né? Eu pego aqui o exemplo da própria Camila, né? Que tem o Caio, né? De 1 ano e 5 meses. Renata falou que imunidade, respiração, sono, dor muscular, rinite. Legal, Renata. E eu sei que
né? O meu sonho ainda não tem filhos, né? Eu e minha esposa, a gente não tem filhos, mas eu quero e pretendo ter. E o meu sonho é ver o meu filho falando assim, papai, eu tô sentindo uma dorzinha aqui, sei lá, tô sentindo uma dor na minha barriguinha e não consigo, enfim, ir no banheiro, né? Sei lá, meu filho lá de 7, 8 anos falando isso comigo. E aí ele fala assim, papai, cadê o olhinho lá da barriguinha? Cadê o óleo da barriga? Né? Então, por que eu falo isso, gente? Porque já tem acontecido de maneira bem corriqueira com pessoas que estão envolvidas com os óleos essenciais. Né? A gente tem uma pessoa que a gente faz parte, ela é a nossa líder, chama Cris Butsky, que ela tem um filho de 5 anos, ela tem 3 anos e meio que ela está trabalhando com os óleos essenciais. E o filho dela vai para a escola, ele machuca, alguém machuca lá, e ela fala simplesmente, o filho dela fala assim, você não tem um olhinho para você usar? Tipo, para o filho dela é inaceitável não ter um óleo para usar para alguma determinada coisa. Né? Então, aquele menino, ele não conhece, ele não é essa geração do remédio para tudo. Né? Então, é exatamente essa linha de raciocínio que a gente quer despertar isso em vocês. Tá? E para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, né, a última coisa que eu vou mostrar aqui, vocês têm 3 opções de vocês adquirirem os produtos e realmente começar, né, melhorar esse estilo de vida e ajudar no suporte dos problemas que vocês falaram aí, né, que vocês escreveram aí. Vocês podem adquirir como cliente de varejo os produtos diretamente com a consultora ou o consultor que te chamou na noite de hoje, tá? Você pode escolher os itens e de maneira unitária você pegar ali o que ele vai te recomendar, tá bom? Ou você pode fazer um cadastro, né? Como cliente preferencial ou como consultor de bem-estar, tá bom? Esse cadastro, você compra um kit de produtos e vocês vão ver os benefícios desses kits de produto, tá? Eu vou explicar aqui para vocês, para a gente encerrar. Qual que é a diferença entre o cliente preferencial e o consultor de bem-estar? O cliente preferencial, ele compra produtos com 25% de desconto. O consultor de bem-estar, ele tem esse mesmo benefício e, para além disso, ele também pode empreender com a marca, assim como Elaine, Camila e algumas outras consultoras que estão aqui, Nayara, né, que estão aqui conosco hoje. Então, isso é para vocês entenderem que, independente qual seja a decisão, dá para vocês terem experiência com os produtos, tá? Então, Vinícius, gostei, eu quero entender um pouco mais sobre como empreender, o que eu preciso fazer, como tal. Então, a gente pode marcar uma próxima bate-papo, um próximo direcionamento, que a noite de hoje foi focada exatamente nos benefícios dos produtos, para vocês conhecerem um pouco mais, tá bom? Agora, eu queria que vocês respondessem aí no chat, dentro desses 3 que vocês estão vendo aí, o que para vocês seria mais interessante na visão de vocês? Serem clientes de varejo, clientes preferenciais ou consultores de bem-estar? Coloca aí para a gente, só para a gente saber qual que seria o direcionamento e como que a gente iria conversar com vocês de maneira individual depois. Ou pode abrir o chat também, tá? Para falar. Flávia, cliente preferencial, legal. Narayane, consultora de bem-estar, beleza, Narayane, excelente. Vamos lá, as demais que estão presentes. Cliente preferencial, legal, Nath. Renata está decidindo ainda. Renata tá confusa ainda. Mas o que você gostaria, Renata? Você gostaria de ser, né, adquirir, se você quiser, né? Se você entender os benefícios dos óleos aqui, do que foi apresentado, né, o que para você faria mais sentido, tá? Como consultora, legal, Renato, quer empreender? Show de bola, muito bom. Não é isso. Cliente preferencial, seria isso? Cliente preferencial? As demais que estão aqui, Fernanda. A possibilidade, cliente varejo compra sem desconto. Cliente preferencial compra com 25% de desconto e você tem um cadastro que você preenche, que é um programa de fidelidade, que aí você ganha um óleo do mês e tal. E como consultora, você tem o que o cliente preferencial tem e você pode complementar a renda, entendeu?
depois que você estiver um pouco mais à frente no negócio. Varejo, legal. Úrsula, cliente preferencial. Carla, Renata, preferencial. Tá. O que acontece? Depois eu vou pedir para as meninas, né? Eu não vou detalhar isso aqui com vocês, mas eu vou pedir para as meninas somarem os produtos, né? De acordo com os problemas que vocês falaram que gostariam de melhorar na saúde de vocês, tá? Inclusive, meninas, se vocês precisarem dessa ajuda, vocês me passem a lista, né, dos problemas aí que vocês anotaram, né, de cada uma delas. E aí a gente vê o que é melhor indicar, né, para quem quer ser cliente varejo, a gente indica, tá? E aí a gente vai fazer conta, tá? Matemática, e a decisão é de vocês, tá bom? Não, a decisão não é, a gente não está aqui para forçar o cliente varejo, o consultor ou o cliente preferencial. A decisão é de vocês, tá bom? Mas a gente vai mostrar o custo-benefício. Enquanto consultores de bem-estar, a gente precisa mostrar para vocês o custo-benefício, tá bom? Já está até falando por experiência própria. Se passar de 3 óleos essenciais que vocês quiserem como cliente de varejo, vocês vão pagar no preço cheio, obviamente, não tem cadastro, nem não tem nada, mas passou de 3 óleos pela necessidade de vocês, já vale a pena fazer o cadastro como cliente preferencial, tá bom? E aí, para a gente encerrar aqui, eu vou mostrar para vocês a questão dos kits. Hoje, a do Terra, para quem vai fazer como cliente preferencial e ou como consultor de bem-estar. A do Terra, ela oferece 7 kits de investimento, tá? Qual que é a vantagem do kit? Tá? Então, para você se tornar uma cliente varejo, você precisa fazer um investimento num kit de produtos. Por quê? Porque a do Terra, ela entende que você tem intenção de dar continuidade, entender um pouco mais os produtos, para você saber como usa e tal. E a ideia da do Terra nesse kit inicial é que você tenha uma experiência com os produtos. Porque se você comprar somente para aqueles pontos que vocês falaram, né? Ah, eu estou com problema de sono e de respiratório. Se vocês pegarem só para esses ali, às vezes, lembra que a gente é sistêmico? Então, às vezes, você utilizando um outro óleo essencial vai te ajudar para exatamente esse problema seu de insônia, que às vezes o lavanda é o principal, mas se você tratar esses outros problemas, vão ajudar nessa questão da qualidade do sono também. Então, a do Terra fala, não, quer ser cliente preferencial? Excelente. Então, adquira um kit de produtos aqui para que você tenha experiência com os produtos. Alguns óleos essenciais a gente usa de maneira diária, rotineira. Tem outros que nem tanto. Por exemplo, o melaleuca. O melaleuca, especificamente, a gente usa mais por questão antisséptica, né? Questão de limpeza como um todo. Então, se eu estou sem fungo, se eu estou sem micose, talvez não justifique eu utilizar melaleuca, certo? Então, cada caso é um caso. Agora, eu conheço pessoas, né, que são clientes preferenciais que usam melaleuca diariamente porque tem um problema e elas estão tratando esse problema, tá bom? Agora, tem outros óleos que vão ser de maneira preventiva, tá? E aí, o que acontece? Dos 7 kits, eu não vou falar de todos aqui, senão vai confundir muito vocês, tá? Mas eu vou falar de 3 que têm o melhor custo-benefício, tá bom? Melhor custo-benefício. Lembrando o seguinte, quanto maior o investimento no kit que você fizer, mais desconto vocês vão ter. Então, a base de desconto é 25%, tá bom? Então, essa é a base de desconto que a gente tem. Seja cliente preferencial ou consultor de bem-estar. 25% de desconto a partir da sua segunda compra, beleza? E aí, nos 3 kits, quais são eles? A gente tem os Soluções Naturais. Esse kit foi o kit que eu iniciei. Por quê? Eu e minha esposa, a gente queria ter experiência com os produtos. Então, a gente quis um kit mais completo para ter experiência, para ver se realmente dá certo, se não dá, se a gente conseguiria indicar isso para outras pessoas ou não, tá bom? E pelo melhor custo-benefício, obviamente. Então, nesse kit vem essa caixinha de madeira, né? Eu gosto de falar dela, né? Que é engraçado. Né? Minha esposa estava falando, eu estava falando dos produtos, eu falei, nossa senhora, eu quero experimentar os produtos. A minha esposa falou assim, Úrsula. Ela chama Úrsula, tá? Aí ela virou e falou assim, não, eu quero a caixinha de madeira. Eu falei, ah, tá, você quer esse kit por causa da caixinha de madeira? Eu falei, entendi, tá bom, tudo bem. Inclusive aqui, ó, vou mostrar para vocês, olha lá, a caixinha de madeira aqui, ó. Então, assim, essa caixinha ela é fantástica também, tá?
para guardar os óleos, ela fica em pezinha, né? Então os óleos não tem esse problema de virar e tal. Então, nesse kit, ele vem a caixinha de madeira, vem vários itens, né? Eu não vou falar de todos aqui, mas só para vocês entenderem. São 21 óleos essenciais, não se repete nenhum óleo, tá? Sendo que 6 deles são de 5 ml, lembrando que o de 5 ml de 80 a 100 gotas. E 15 óleos de 15 ml, que rendem de 250 a 300 gotas. Já vem o difusor, vem vários outros produtos, né? Vem a pomada de P-Blue, vem um hidratante à base de semente de uvas, neutro, sem cheiro, vários itens em si, polivitamínico, ômega 3. Então, se você fosse investir como cliente de varejo em todos esses produtos desse kit, vocês teriam que investir quase R$4.000, tá? Então, fazendo o cadastro aqui com a gente, vocês já ganhariam desconto nesse kit e investiriam 3 parcelas de R$997 aproximadamente, mais R$32 de frete, tá? O frete é R$32 para o Brasil inteiro, né? Independente da quantidade de produtos que vocês adquiram. Seja como cliente varejo, a gente paga R$32 de frete, ou seja, um kit de produtos, você paga R$32 de frete, tá bom? Então, foi esse kit aqui que eu iniciei, eu e minha esposa. Porém, esse essencial para o lar, ele é o melhor custo-benefício, e ele é um dos mais comercializados. Por quê? Ele vem os 12 principais óleos essenciais que eu apresentei para vocês, certo? Só que 11 deles de 15 ml e vem a pomada de P-Blue. E vem um difusor Pebble, né, que é aquele que a Camila mostrou. Não é o Volo Onyx, que é o Volo Onyx que a Elane tinha comentado no início. Então, é o que a Camila está mostrando na imagem aí para vocês, tá bom? Que é o Pebble. Então, independente qual seja o difusor, ele tem a mesma característica, ele vai trazer o mesmo benefício. Seja o pequenininho que a Elane está usando ali, né, que é o portátil, ou seja, um gigante, ele vai trazer o mesmo benefício para vocês, tá? Então, esse kit, se você fosse investir como cliente de varejo, né, cliente final, você pagaria R$2.200. Né? Fazendo o cadastro aqui, sairia R$32 de frete, mais 3 parcelas de R$546, tá bom? Então, ele é o melhor custo-benefício de todos, principalmente que é papai e mamãe aí, né, que precisa da questão do difusor, o custo-benefício vale muito mais a pena, tá? Agora, tem um kit econômico aqui, que é o Brasil Living, tá? Ele é o mais econômico. Ele vem os 12 principais óleos essenciais, certo? Vinícius, consegue deixar a tela toda visível para tirar um print? Eu consigo te mandar depois, Narayane. Eu posso te mandar, não tem problema não. Acho que fica até melhor, tá bom? Tá bom, E, obrigada. de nada. E o Brasil Living, que ele vem os 12 principais óleos essenciais de 5 ml. E não vem o difusor, tá bom? Então, eles vêm nos frasquinhos pequenininhos e sem o difusor, tá? E ele, você teria que investir como cliente varejo um pouco mais de R$1.000. Fazendo o cadastro conosco, sairia R$32 de frete, mais 3 parcelas de R$252 aproximadamente, tá? Inclusive, o frete dá para englobar no pedido total e você parcelar o frete também. Então, daria para fazer tudo junto, dividido em 3 vezes, tá? Então, resumindo, independente qual seja o kit, pode ser o menor, o intermediário ou o maior, você consegue ter experiência com os 3, tá? E você consegue utilizar, e fiquem calmas, tranquilas em relação a isso, que a gente passa uma consultoria para vocês, novamente, a gente passa um protocolo, passa PDF, para explicar a posologia, né? Como usar, como fazer, né? O que é mais indicado, né? Para qual caso que é mais indicado. Então, a gente vai passando isso aí para vocês, tá bom? E aí, a questão de custo-benefício, tá? Pegando um exemplo aqui só para vocês entenderem. O Brasil Living, você investe cerca de R$700 e poucos. O essencial para o lar é um pouco mais do que o dobro do Brasil Living, só que você ganha o triplo de óleo essencial, porque é os óleos de 15 ml, e você ganha o difusor. Gente, depois podem pesquisar difusores ultrassônicos e tal, e que vem com um plástico que é atóxico, né? Os nossos difusores, qualquer um deles tem o símbolo do Inmetro. Então, a gente tem certificação da qualidade do nosso produto, tá? Então, um difusor desse aí, você não paga menos de R$300 a R$500 no mercado hoje, né? Com essas especificações. Então, o essencial para o lar, por isso que a gente fala do custo-benefício dele, tá? E para a gente encerrar aqui,
vocês topando, entrando conosco esse final de semana, né? Não pode passar do final de semana, porque a gente está com algumas metas específicas, mas fica a seu critério, tá? Ah, quero entrar daqui 6 meses, daqui 1 ano, tá tudo bem, tá? Mas a gente vai ter alguns bônus específicos para quem quer entrar agora com a gente, nesse final de semana agora, tá? Passar os dados aí, a Elaine vai passar os dados para vocês, e aí vocês tomem a decisão de qual kit. Se vocês entrarem no kit intermediário ou no menor, tá? No intermediário ou no menor, a gente dá um óleo essencial a mais para vocês, que é o Citrus Bliss. Ele é um blend de vários óleos voltados para questão cítrica, tá? Então, ele é um excelente óleo essencial para a questão depressiva, tá bom? Baixa de energia, então ele tem vários óleos cítricos na composição. É o Citrus Bliss, tá? E para quem investir no kit maior, tá? Nos soluções naturais, para além do Citrus Bliss, ganha o Petgram. O Petgram é um óleo essencial voltado para a qualidade do sono também. Pô, Vinícius, mas você falou do lavanda. Gente, a empresa tem 150 óleos, entende? A gente não vai falar de todos aqui com vocês, obviamente, mas isso é para vocês entenderem que, às vezes, por questões biológicas, para a Camila, funciona o lavanda, mas para o Gerson, o Petgram vai ser melhor. Entende? Então, a gente precisa usar os produtos para vocês terem a noção ali. Então, para além dos produtos, se vocês fecharem agora esse final de semana com a gente, independente qual seja o kit que eu mostrei para vocês, né, se o foco for para cliente preferencial, não tem problema, a gente garante para vocês um mini curso de aromaterapia gratuito, tá bom? Um e-book completo mostrando indicação de cada óleo essencial. Se, por exemplo, nesse e-book, se você colocar lá na lupa lá, candidíase, se você colocar lá artrite, ele vai te dar o óleo essencial específico que você conseguiria utilizar para aquele problema. Ou se, por exemplo, Vinícius, estou lá com Petgram, eu não sei para que ele serve. Nesse e-book completo, você coloca lá na lupinha Petgram, ele vai sair lá o óleo essencial com todos os benefícios e aplicabilidades que você pode utilizar. E se você quiser depois, para a questão do consultor de bem-estar, né, igual a Narayane falou que tem interesse, a gente tem acesso a mentorias exclusivas, né, e a gente garante através de uma plataforma aqui, né, mentorias exclusivas para você desenvolver o projeto de maneira profissional, tá? Então, esses bônus aqui são somente para as pessoas que fecharem agora conosco nesse final de semana, tá bom? Então, gente, a visão é essa, né, dos produtos, do projeto em si. Espero que tenha feito sentido para vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para poder auxiliar, ajudar vocês. Ficou com alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se quiser colocar no chat aí. Legal, Narayane, só esperando o cartão viral. Excelente. Então, a Camila vai anotar aí que dia 18 seria melhor para você. Inclusive, Narayane, até você falando isso aí, para as demais também serve, tá? Esse projeto, legal, Renata, obrigado pelo seu feedback. Esse projeto, né, esses produtos em si, eu falo sempre o seguinte, vocês concordam comigo que quanto mais vocês verem informações sobre o produto, algum treinamento ou alguma apresentação que vocês participarem, mais fácil fica de assimilar essa informação? Né? Então, consequentemente, mais fácil vai ficar de você sugerir, né, para alguma cliente sua, para quem quer complementar, né, ali a renda, ou até mesmo para sua família. Não, eu quero ser só cliente preferencial. Você concorda comigo que quanto mais você vê, mais fácil fica de você ensinar isso para as pessoas que estão à sua volta, para você ter o benefício. E para quem quer empreender, quanto mais você vê, mais fica claro. Faz sentido isso para vocês? Coloca no chat aí se isso faz sentido para vocês, isso que eu estou colocando aqui. Só para ver se está fazendo. O som está mudo. Oi, estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Voltou? Agora sim. Faz sentido para vocês? Quanto mais vocês verem, mais fácil fica de entender e melhor fica para vocês passarem a informação para outras pessoas? Concordam comigo? Eu queria até fazer um comentário com isso, né? Você falou sobre participação e tal. Me senti à Sim. vontade de comentar. No dia do mini curso, eu gostei muito, assim, fiquei muito animada, mas eu ainda senti um pouco de receio, sabe? Eu acho que no fundo, depois que eu considerei
porque eu já participei de muitas aulas assim, de aroma, não de aromaterapeuta, né, mas dentro do conteúdo de aromaterapia e tal, não tenho curso de nada, mas conheço também aromaterapeutas, né, e eu acho que a questão da ingestão dos óleos é um grande dilema, assim, né, para muitos aromaterapeutas, eles não concordam com essa questão da ingestão e tal, pela posologia mesmo que você falou, né, tem tanto a questão da posologia quanto a questão da fisiológica mesmo de cada pessoa, sabe? Como esse corpo vai reagir, os estudos que existem acerca disso, né? Porque a terapia dos aromas, no caso, né, é uma terapia milenar e que, assim, deu um boom agora, né? Mas pelo que você falou, hoje, assim, me deu um pouco mais de paz, porque eu acho que a minha questão maior com a doTERRA é essa divulgação que é feita, né? Isso eu já estava considerando antes, assim, começar a vender óleos, e aí eu cogitei a doTERRA, só que eu tinha um receio, e eu conversei com uma amiga minha, aromaterapeuta, e ela trouxe essa perspectiva da ingestão, né, que já era algo que eu concordava, e aí parece que isso somou, e aí me deu uma espécie de, sabe, um pouco um preconceito mesmo, mas talvez é por não conhecer, né, como você falou, porque, se existe essa certificação CPTG, é isso? Se existe Exatamente, CPTG, Certificado de Pureza Testada e Garantida. Inclusive, é até interessante você falar isso, Anayane. Aqui no fundo do frasco, de cada um dos frascos, você tem um lote e você consegue pesquisar os testes que são realizados com o produto, entende? uhum. Eu acho muito massa isso, porque eu me preocupo muito, assim, com essa questão fisiológica, sabe? Eu acho que a área da saúde é uma área muito delicada para ser tratada de forma vendável, sabe? Eu acho que trazendo todas essas informações, né, a coisa do co-impact, né? Eu achei incrível, assim, essa questão ecológica. Então, eu fiquei encantada até com a foto, né, da fundadora lá. Eu acho que tendo essa oportunidade de estudar um pouco mais, investir, talvez eu me encante, né, tanto com a empresa, com a proposta da empresa e com a perspectiva mesmo, porque é uma terapia muito rica. Eu acho que eu estou me sentindo mais motivada, assim. Acho que Legal. conhecimento é tudo, né? Obrigada, tá? Pela live, pela Não, live, não, imagina. pela reunião. Eu que Eu acho agradeço, né, a confiança, né, que você teve aí na gente. E eu acho que é isso, né, uma construção. Gente, tudo que é novo, às vezes as pessoas não conhecem, né, de maneira geral, tá? Estou generalizando. As pessoas não conhecem, tudo que é novo traz insegurança mesmo, né? Agora, melhor do que a gente falar é vocês pegarem as bases, né? E é igual eu falei com a Narayane, falei, ó, e por que eu fiz essa pergunta, né? Eu vi que a Carla respondeu aqui, Nath, obrigado pela resposta. O que que acontece? Amanhã a gente tem para quem fechar, quem tomar a decisão de fechar, e, gente, eu não estou falando isso aqui para vocês fecharem especificamente, não, tá? Isso aí fica a critério de vocês, tá? É livre escolha de vocês. Óbvio que a gente, né, trabalha com esse projeto de maneira profissional e a gente pontua algumas coisas que são interessantes para o crescimento e até mesmo para o conhecimento de vocês, tá? Amanhã a gente tem um treinamento chamado Momento Alquimia. É um treinamento voltado somente para quem são consultores e clientes preferenciais já cadastrados. Então, quem fizer o cadastro entre hoje e amanhã, já estão garantidos aí nesse treinamento. Começa às 10h30 da manhã, tá bom? Agora, para quem ainda não cadastrou, e no caso igual a Narayane falou assim, eu vou esperar o cartão até dia 18, tudo bem. Mas como vocês estão gostando do conteúdo e fez sentido essa questão, né, de vocês entenderem um pouco mais, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? eu Oi, estou oi, oi. ouvindo. Eu estou Ah, tá. ouvindo normal. Show. Então, como está fazendo sentido aí para vocês, amanhã eu vou ver se eu consigo o link somente para quem está nessa reunião aqui que fez sentido, tá? Então, para quem fez sentido, realmente, eu vou ver se eu consigo o link, vou conversar com alguns líderes aqui para ver se a gente consegue o link para liberar, para vocês entenderem um pouco mais da dinâmica, tá? Esse treinamento, vocês vão ver que a linguagem não fala nada sobre, né, cadastro, nem nada, é para conteúdo, Informação mesmo. informação, né, sobre os óleos essenciais para vocês entenderem mais. Né? Semana passada, se eu não me engano, eu não me recordo qual foi o tema, porque é tanto, às vezes, ali, conteúdo que a gente está vivenciando. Deixa eu ver aqui na semana Foi a passada. saúde mental, foi a saúde da mente com a Renata Bauer, a psicóloga. Exato, boa. Então, saúde mental. Então, é uma psicóloga,
Então, uma profissional da área da saúde, ela trouxe como que os óleos essenciais conseguem chegar nessa questão emocional. Ela é especialista em dependente químico, então ela trouxe uma perspectiva do óleo essencial para ajudar na dependência química. Então, olha que legal o tema. Então, eu vou ver se eu consigo falar aqui, somente para quem responder, né, a Elaine e a Camila falar que tem interesse, a gente vai ver se consegue para vocês, tá bom? Ô, Vinícius, desculpa Sim. te cortar assim, mas assim, eu acho que uma questão, assim, até para a Narayane, que estava falando, é a questão